Vamos orar por ele? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos e oramos a Deus. Senhor Deus, Pai, aqui estamos orando pelo teu filho, Pai querido, a qual o Senhor Jesus vai estar ministrando a tua palavra. E aqui está teu povo, Senhor Jesus, para ouvir de ti, Pai. E eu sei que a tua palavra nunca voltará vazia, Pai, porque ela tem poder para curar, libertar e transformar vidas nesta noite. E tu conhece, e cada um sabe das suas necessidades, Pai. Por isso opera nesta noite com poder e autoridade, Senhor, neste lugar. Vai repreendendo todo o mal, Senhor Jesus, todo levante do nosso adversário. Outras para a igreja, Pai querido, e que nós possamos sentir a tua presença nesta noite. Assim eu te peço, Pai, usa ele com poder e autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bate palma bem forte para o Senhor Jesus e recebemos no céu por você. Saúde os irmãos essa noite com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em João, capítulo 19. Aleluia, Jesus. João, capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. Glória, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. João, capítulo 19, versículo 17. Amém? Diz assim: carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Até aí, os irmãos podem tomar os seus assentos nessa noite, podem fechar as Bíblias. Eu vou cantar um louvor também. Glória a Deus, amado, poderoso. Jesus ainda salva, Jesus cura. E Jesus tira o ser humano do poço. Jesus tira o ser humano do lamaçal do pecado. Esse é o Deus que ainda muda a história. Glória a Deus. É Deus, amado. Vira para o seu irmão do outro lado e diga: Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. Amém. Ô Pai. Tem adoradores aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Deus é o Deus que arranca a página manchada na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Caminho de espinhos e a dor no coração, falta de carinho, ninguém estende as mãos, o rosto amargo e a vida sem razão. Nada mais dá certo, é só decepção.
em perseguição. É só Jesus que muda a estrada de espinho. É só Jesus que tira a pedra do caminho. Pra curar o teu coração, só tem uma solução. É só Jesus. Amém. Amém, igreja. Como estava falando aqui em João capítulo 19, versículo 11, diz: carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, e de cada lado ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Até aí eu li, os irmãos, e eu posso ver nessa palavra como era o tempo de antes e como era o tempo de hoje. E hoje eu posso dizer que nós somos muito abençoados por Deus. Hoje eu posso dizer que tem uma luz, que tem uma cama quentinha na sua casa, que tem uma coberta para te esquentar no frio. Aleluia, santo do santo. A cultura brasileira é muito abençoada. Por que eu falei em cruz e por que eu estou falando em cultura nessa noite? Porque Deus abençoou nós logo desde o começo. Imagina os índios aqui no Brasil e não tinha outras pessoas, até chegar os ingleses, até vir um monte de gente e ter vários tipos de nação, vários tipos de raça, e com essas raças, vários tipos de comida boa, vários tipos de roupa boa, porque isso não veio dos índios, a roupa que você está usando. Não, um se misturou com o outro e formou essa roupa bonita que você está. Eu estou falando da cultura brasileira porque realmente a gente é muito abençoado por Deus. Tanto nisso aí como na religião. Na cultura brasileira, a gente cabe a religião que a gente mesmo congrega, a religião que a gente mesmo segue, que fala sobre os hebreus, que fala sobre Jesus e outras religiões a mais, africana, vamos supor. E no tempo de Jesus, antes de Jesus, tinha uma cultura hebraica, rica em tradição religiosa com forte influência na vida diária, social e familiar. Naquele tempo, a tradição dos judeus era a religião, a qual eles adoravam ao Deus vivo, a qual eles adoravam ao Deus que falava e Deus respondia, a qual eles adoravam do jeito não com palavras como a gente faz, mas eu digo que eles tinham um lugar de sacrifício, o lugar do cordeiro, o lugar onde o sangue se esvaía para apresentar a Deus. E que sacrifício a gente dá para Deus à noite? Que sacrifício? Só dobra o joelho e fala com palavras? Naquele tempo não, naquele tempo era o animal que era sacrificado. E muito mais, naquele tempo a religião envolvia a família. Naquele tempo a religião envolvia também a prática das crianças onde iam. E hoje como é que é? No Brasil, onde tem raças misturadas, miscigenação, alguma coisa assim, miscigenação. Como? Miscigenação, onde tem várias raças misturadas. O que a gente faz? Olha a Peppa Pig na TV, depois está adorando a Deus. Briga com o seu irmão do lado, depois está dizendo que Jesus é bom. É cristão na igreja e no colégio eu não conheço aquele irmão que vai na igreja. É essa a nossa cultura de hoje. Eu sou cristão na igreja, mas não vou mostrar porque eu tenho vergonha do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Aleluia! Hoje em dia, a opressão é muito grande, porque se você for lá fora, a primeira coisa que a pessoa pensa, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou quadrado, vão pensar que vão se afastar de mim. Eu tô lá porque eu quero arranjar amigo. A primeira coisa que a pessoa pensa, não, estou na igreja, mas ninguém precisa saber que eu vou na igreja.
A minha enteada contando testemunho, dizendo que estava falando de Jesus. Daí de repente veio uma menina da Assembleia e falou: o que tu quer falar dessas coisas? Como que você está? Como está o teu eu? A religião, Deus está influenciando na tua vida? Ou a cultura brasileira está influenciando na tua vida? Olha só uma coisa interessante. Ao entrar na igreja, o que você vê na placa ali? Igreja Evangélica. Só isso? Igreja evangélica? Pentecostal. Que mais? Da última hora. Igreja evangélica pentecostal da última hora. Tem um emblema grande ali. Você vai lá na esquina, tem Igreja Assembleia de Deus. Você vai na outra, tem Igreja Assembleia de Deus Madureira. Você vai na outra, diz Igreja do Sétimo Dia. Naquele tempo não tinha essas coisas. Sabe como é que os judeus, antes o símbolo da cruz, os cristãos usavam íctis, símbolo do peixe, para se identificar e representar sua fé. Esse símbolo era usado por causa de um acróstico grego, que significa Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Salvador. Aleluia. Então, naquele tempo tinha um sinal, um desenho de um peixe que falava isso, porque naquele tempo o cristão era perseguido. Naquele tempo, se os romanos pegassem o cristão, era morto. Naquele tempo, se os romanos pegassem o cristão, era açoitado, era crucificado, era, quem sabe, cerrado. E hoje, vivemos num tempo tão abençoado, a qual você fala para alguém do colégio: eu sou da Assembleia. E daí vem outro e diz: ai, que legal, eu sou da Macumba. Ah, mas o Deus é o mesmo, né? E fica aquela coisa, um engano. Eu trabalhei lá em Imbituba e o meu chefe era macumbeiro. Ele sabia que eu servia Jesus. Mas uma coisa deixamos dito um para o outro: eu não vou transpassar o teu caminho nem tu meu. Tu confia no que tu quer. Eu acredito num Deus vivo que tudo pode. Não vamos deixar de ser amigo por causa disso. Mas eu creio num Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Hoje a gente anda pela rua e está tudo bem. Anda em qualquer igreja, entra em qualquer igreja com placa. E naquele tempo, como eu falei, tinha os acrósticos, um sinal de um peixe, para que as pessoas não pudessem ver, só quem estava lá, quem servia a Deus, quem era cristão lá, que via aquele negócio meio, como é que eu posso dizer, meio escondido. Outra coisa que eles tinham era o corvo, porque Aleluia. o corvo naquele tempo queria dizer Glória a Deus. mensageiro, ou também queria dizer prosperidade, se eu não me engano. Não, mensageiro ou provisão. Naquele tempo. Aleluia, santo do santo. Glória a Deus. O Deus amado. Aleluia. O que a cruz representa para os hebreus? Como eu estava falando, naquele tempo não tinha um sinal de cruz que dizia aqui o sirva a Deus. Não, tinha um sinal de um peixe ou tinha um corvo. Naquele tempo a cruz era sinal de vergonha. Naquele tempo a cruz era um instrumento de tortura. E os judeus não queriam nem para o pior inimigo deles, posso dizer. Porque dizia na palavra deles lá que todo aquele que fosse pregado no madeiro era maldito. Vai você sofrer a sua... Como é que eu posso dizer? Vai você sofrer a sua humilhação. Pensa numa humilhação grande, que você não quer nem para o seu pior inimigo. Para eles é essa a humilhação. Aleluia. O madeiro. Deus amado, vai falar de Jesus. Oh, glória a Deus amado, poderoso. Então a cruz para eles representava um instrumento de tortura, representava um instrumento de vergonha. Glória a Deus, poder de graça. E Aleluia. agora imagina, Glória a Jesus. veio Jesus,
Com os 30 anos de idade começou o ministério dele. Por Jesus amado. Falou sobre a crucificação de vários modos, como aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e como esse e tantos outros. Deus amado. Poderoso Espírito Santo. E se encontra Deus vai falando, Jesus. culpado. Mandam escolher Jesus ou Barrabás. Deus Aleluia. O carrasco naquele tempo Glória a Deus. era um funcionário diretamente encarregado de execução de uma sentença de pena de morte. É a mesma coisa que eu estou trabalhando no líder, é a mesma coisa que você está trabalhando de pedreiro, de marceneiro, de faxineira. Era uma função. Lá o carrasco estava acreditando que ia dar pena para alguém culpado, na visão do carrasco. E Jesus, apanhado, com sangue correndo, Deus amado. recebendo vários açoites, estava carregando a cruz dele. Mas só que chegou ao ponto que ele não aguentava. E de repente chegou Simão de Barnabé. Simão de Barnabé estava no campo. Não fala exatamente o que ele estava fazendo no campo. De repente Simão de Barnabé estava cuidando da ovelha. De repente Simão de Barnabé estava capindo uma grama. De repente Simão de Barnabé estava cuidando dos passos e estava vindo para casa cansado. E o que os romanos fizeram? Obrigaram ele a carregar a cruz junto com Jesus, porque Jesus tinha sofrido tanto, tinha levado tantos açoites, que não ia conseguir levar a cruz dele até o destino. Aleluia. Deus amado. Glória a Deus. E daí Simão de Barnabé foi obrigado, carregou, voltou para casa e explicou para a família dele. E aí tira uma lição importante. Meu Deus amado. Carregar a cruz é sofrimento. Verdade. Carregar a cruz é renúncia. Carregar a cruz com Jesus Aleluia. não é uma coisa que nós mesmos queremos por vontade própria. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Olha só Simão. É Simão, falei, né? É, Simão. Simão de Barnabé estava cansado. E ele sabia que carregar a cruz era sinal de humilhação. Então imagina no pensamento dele: além de eu estar cansado, vou ter que me humilhar ajudando Jesus? É verdade, Deus amado. E o que a pessoa pensa no sofrimento? Até quanto tempo é essa humilhação? Até quanto tempo eu não vou suportar? E você carregando a cruz e Jesus do seu lado ali. Deus amado. Aleluia. Aleluia. A cruz é pesada. A cruz é sinal de humilhação. A cruz é sinal de renúncia. Glória a Jesus. O Deus é bom. Significado da cruz para os cristãos: sinal de esperança, redenção e amor. Lembrando o sofrimento, mas também a vida eterna. Aleluia. O Deus. Imagina lá, Jesus crucificado por amor meu e de você. Aleluia. Deus amado. Isso me lembra uma história que falava de um homem com chagas, a qual era um tempo de calor e ele vestia camisetas compridas. E foi conversar com um rapaz, e esse rapaz sentiu o fedor dele. Era meio parecido com lepra. E daí ele, sentindo o fedor dele, conversou com ele tudo, convidou para ir no culto. E quando o pastor estava pregando, ele falava assim: Meu Deus amado, poderoso Espírito Santo. antes, esse rapaz tinha ido para vários médicos. E os médicos falaram para ele que não tinha cura. Meu Deus amado. E daí sim ele foi
para a igreja e o pastor falava: não aceita a enfermidade. Falava para a igreja assim como eu estou falando. Não aceita, porque você não é propriedade do diabo. E daí o pregador pregando e vendo que o rapaz remangou as mangas e falava com os braços dele: ó, tá escutando? Eu não sou propriedade do diabo. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. O pregador não conseguiu ouvir, só via a gesticulação da boca dele. Mas logo no dia seguinte, quando foi conversar com o cara, já não estava mais fedendo. Aleluia! Jesus cura, Glória Jesus liberta, Jesus transforma. Eu sou prova viva. Uma pessoa que era doente mental, uma pessoa a qual vivia mais no hospital do que em casa, que passava mais com virose, uma pessoa considerada débil para os outros, imperativo. Jesus me curou. Aleluia! Jesus transformou a minha vida. E esse Jesus pode transformar a sua. Aleluia! Esse Jesus pode curar a sua enfermidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E ontem eu estava tão ruim da gripe, com o peito chiando e sedengueando para minha esposa. Parece até que eu casei com a mãe. Quando precisa de alguma coisa, o homem, para quem vai? Para a esposa. Onde é que tem remédio? Tem remédio? Pode pegar para mim? Não estou achando. E era eu assim. Vim para cá meio ruim. Tava cuspindo bastante lá fora e aqui no banheiro. Para quem viu toda hora para lá e para cá, era porque eu tava ruim. Aleluia. E eu me sinto 100%. Aquela gripinha, Jesus me curou. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Imagina Jesus crucificado, as pessoas passando por ele e falam: ei, sai daí! Você não é Jesus, o Filho de Deus? Te salva então! E outros passando: esse é um falso Jesus, esse é um falso profeta. Porque, como falei, ali é um sinal de... A cruz era um sinal de execução e um sinal de tortura, né? E um sinal de humilhação. E daí Jesus deu as últimas palavras: Pai, por que me abandonaste? Imagina o peso que estava nas costas dele ali, carregando a cruz por mim e por você. Aleluia, Jesus! Para que nós tivéssemos acesso livre a Ele. Você pode falar com Deus no banheiro, você pode falar com Deus na sua casa, você pode falar com Deus na igreja, você pode falar com Deus no seu serviço, você pode falar com Deus aonde você estiver. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Nós temos Deus! livre acesso. Aleluia! Glória a Deus. Deu um instrumento de humilhação, de um instrumento de tortura, começou a ser um sinal de vida para muitos. Aleluia, Santo do Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Cruz representa esperança e possibilidade de vida nova, mesmo na dor. Cruz representa esperança e possibilidade de vida nova, mesmo na dor. Aleluia! Vou sair daquela igreja. Não é como o pastor pensa. Não vai dar certo aquela igreja. Glória a Deus. Deus vai te dar um outro trabalho. Aleluia! O mundo pode passar. Aleluia, mas a palavra de Deus Jesus. jamais vai. Glória a Deus! Aleluia! Enquanto a cruz está pesada, Glória a Jesus. há possibilidade de vida nova mesmo na dor. No começo do meu trajeto, era só a mãe que servia a Deus.
E o meu pai não gostava de crente, bebia e tinha nojo de coisa de religião. A mãe orou muito por ele na madrugada. E sabe o que aconteceu? Sofreu um acidente. Bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano e não morreu. A mãe orou por ele e falou: não leva ele, trabalha na vida dele. Ele fumava, bebia, fumava mais do que morcego, 3, 4, 10 carteiras de cigarro. E eu com problema de peito, quando eu ficava doente cheirando o cigarro dele, me tornava um fumante passivo. E o que aconteceu? Jesus curou ele. É Deus, amado. Glória a Deus. E voltou a fumar. E depois que voltou a fumar, morreu. Ele morreu. Ele ficou ele voltou a fumar, se internou no hospital. Nesses últimos dias eu fiquei cuidando dele, dando comida, dando banho. E veio uma voz no meu ouvido dizendo: ele vai morrer. E eu não conhecia muito bem a voz de Deus. Às vezes era Deus falando comigo e pensava até que era a voz do diabo. Quando veio no meu ouvido: ele vai morrer, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Meu pai não vai morrer. Primeira coisa que eu falei quando veio no meu ouvido. Mas só que antes dele morrer, ele foi salvo, ele foi para a glória. Teve gente lá falando de Jesus para ele. E quando ele saiu do hospital, daquele quarto para UTI, ele falou assim, ó: adeus, Rafael. Ele já sabia que ia morrer. Então assim, ó, enquanto você está respirando, há tempo de mudar. Aleluia! Glória a Enquanto você Deus! está respirando, há tempo dessa cruz pesada. Tem uma possibilidade de vida nova, mesmo na dor. Aleluia, Jesus, Deus faz. Na minha última pregação eu falei que quando Deus me curou, que eu era cheio de problema, Aleluia. doente mental e outras coisas mais, Deus me mostrou que eu morava aqui e que ia me levar lá. Tem coisas até hoje que sonho que é Deus falando. É Deus, amado. Glória. Eu morava num lugar, moro no outro, era doente mental, era imperativo, tinha problema de peito. Jesus me curou, Jesus mudou a minha história. Aleluia! Mesmo na dor, Jesus Glória a fez Deus. com que a minha vida mudasse. Teve uma possibilidade de vida nova, mesmo na dor, porque desde os 3 anos de idade eu ia na igreja. Às vezes não querendo, a maioria das vezes obrigado, porque eu queria ficar jogando futebol do que na igreja, porque eu queria ficar jogando videogame do que na igreja. Porque o que adiantava para mim ficar lá sentado ouvindo o pregador e não entender nada? Dava até sono quando eu era jovem. Aleluia. E como começou? Mesmo assim, eu orava. Dizia até nosso amigo que eu chegava nas pessoas e orava. Dizia a mãe que quando a mãe estava doente, eu chegava e botava a mão na cabecinha dela e orava. Eu não me lembro disso. Tem coisas da minha infância que eu não me lembro. Mas como te falei, se Deus escuta uma criança que era doente mental como Aleluia! por que Deus não pode escutar você? Glória a Deus! Cruz é o símbolo fundamental da fé, renúncia e seguimento. Quando Jesus morreu e ele falou aquelas palavras: Pai, por que me abandonaste? Olha só, até ele por um momento se sentiu só. É Deus, amado. Mesmo vindo da terra, sendo 100% homem, 100% Deus, ele se sentiu só por um momento. Quando ele estava no Gólgota orando,
suplicando a Deus, ele pegou e falou para Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. O coração dele estava apertado. Imagina você saber que vai morrer. Você homem, você mulher. Imagina você ouvir de um médico, de alguém, que você está com câncer, que você está com uma enfermidade que vai acabar com sua vida. O que você faria? Aquilo vindo na cabeça dia após dia, quando você acordar, quando você comer, quando você falar com pessoas sabendo que vai morrer. Jesus veio sabendo que ia se entregar no madeiro. Aleluia. Jesus veio sabendo que, Glória a Deus. para a visão dos judeus, ele ia ser humilhado. Aleluia. Porque eles esperavam alguém para libertar eles da guerra, e não para ser crucificado no madeiro, não para ser envergonhado. Mas quando Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Pensaram que Jesus estava chamando alguma outra pessoa, levaram ele vinagre, tentaram dar para ele, mas não era isso. O que aconteceu? Ele morreu, e quando morreu, ouviu-se um tremor, o céu escureceu, e o Aleluia, Jesus falou: sim, realmente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Ele reconheceu. Porque de todas as pessoas que ele levou pro madeiro, nenhum aconteceu como aconteceu com aquele homem, dele ser crucificado, da terra tremer, do sol, do céu escurecer. Aleluia, Jesus. Pilatos imaginava que ele era o Filho de Deus, porque nenhum pecado cometesse. E o que o povo escolheu? Barrabás. Jesus ressuscitou. O anjo veio, tirou a pedra. No tirar a pedra, quem estava lá? Maria e as outras que acompanhavam ela. Se assustaram quando disseram: Jesus não está mais aqui. Quando Jesus apareceu, nem os discípulos dele creram na hora. Jesus teve que repreender. Sabe quando você está passando por um processo doloroso e fala assim: estou cansado, vou desistir, vou sair da igreja porque Deus nem me responde. E daí de repente vem aquela bênção e você pensa: mas será que é de Deus? E Deus vai falando: eu estou na tua história. E daí você diz: mas será que é mesmo? Foi a mesma coisa que os discípulos viram Jesus, se assustaram, Jesus repreendeu, mas eles creram que realmente era Jesus. Quando Jesus foi crucificado no Calvário, diziam para ele: ei, você não falou que ia derrubar o templo e que em 3 dias ia erguer? Jesus morreu numa cesta, ficou na cruz, com placa aramaico, com placa judeu, com outras placas. Todo mundo que passava lá via ele pregado. Todo mundo viu Jesus morto. Mas no 3º dia, todo mundo viu que ele ressuscitou. Aleluia. E daí os discípulos começaram a pregar, começaram a falar, começaram a ter autoridade para falar na vida das pessoas. E Jesus curando, libertando, transformando, renovando. O que eu quero dizer para você nessa noite, você que está caladinho aí, pegue seu irmão, chacoalha ele do teu lado assim, ô irmão, chacoalha, pode chacoalhar, irmão, pode me chacoalhar também, chacoalha, irmão. A crucificação não foi para a morte, mas foi para a vida. A crucificação foi para a vida minha e sua. Então levanta a tua mão e diga: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E esse Deus ainda salva, esse Deus ainda cura, como falei. Todas as coisas acontecem
Aleluia. Porque Deus quer, seja pela vontade permissiva ou não, Glória a Deus. Deus ressuscitou. Por um tempo continuou aquele emblema de peixe. Por um tempo continuou aquele emblema do corvo, que queria dizer mensageiro ou provisão. Por um tempo continuou, passou um século e começaram a colocar o sinal da cruz. Aleluia. Mas viram que o negócio estava dando certo e falaram: vamos tirar esse sinal da cruz. E perguntaram por quê? Porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Tentaram tirar, mas não conseguiram. Esse sinal do madeiro de humilhação se tornou um sinal de vida para muitas pessoas. Esse sinal do madeiro, que hoje a gente prega a palavra, está até hoje. Está até hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Vai agindo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E hoje é um símbolo muito importante para nós cristãos. Mas aí eu digo uma coisa: quem pensa nisso? Quem pensa Jesus crucificado por mim, por você? Quem pensa nisso? Jesus sentindo a dor dos pregos? Quem pensa nisso? Não. A gente está preocupado com o que mais? Com a nossa própria cultura. Como eu te falei, nós temos tudo. E essa cultura trouxe tantas religiões para nós que a gente não coloca em primeiro plano Deus. Essa cultura, a qual fica nas nossas mentes, coloca Deus em terceiro plano. Primeiro, casa. Segundo, família. Terceiro, Netflix. Quarto, Deus. Se eu estiver doente, não vou na igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus amado. E por que a cultura dos hebreus foi tão importante? Porque eles viviam adorando a Deus. Porque eles viviam sacrificando o que tinha de melhor para Deus. Convido os irmãos essa noite para se colocar de pé. Essa palavra aí, que é de encontro para vocês, está dizendo que esse Jesus que morreu humilhado na cruz está vivo para curar, para libertar, para transformar. Até hoje fica na minha mente um sonho que eu tive, a qual eu estava aqui na igreja, Jesus vindo, e eu correndo atrás dele dizendo: eu preciso de ti, eu preciso de ti. Eu não vi algum dos irmãos aqui ser salvo, e eu não me vi ser salvo. Aí está a questão: Deus em primeiro lugar. Vamos orar a Deus. E depois eu entrego a direção do culto. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Agradecendo, Pai, porque a gente não é merecedor, mas o Senhor fez. O Senhor é o Verbo. O Senhor está em todo lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos, Pai, porque a Sua crucificação deu acesso livre a todos nós, para falar contigo em todo lugar, para pedir para Ti, mesmo não sendo merecedor. Senhor, agradecemos, Senhor, porque por causa da Sua crucificação, nós somos salvos das garras do diabo, Senhor. Agradecemos, Pai, por causa da Sua crucificação, deixamos de ser propriedade dele
que somos propriedade sua, fomos lavados pelo seu sangue, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor, vai quebrando toda maldição hereditária, vai colocando por terra todo espírito que não provém de ti, que vai nos lares, Senhor. Vai colocando por terra todo espírito que não provém de ti, que atenta na mente, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, começa a dar graça, Senhor. Começa a dar graça para essa geração jovem, Senhor. Começa a dar graça, Senhor, para essa geração de adultos, Senhor. Que a gente venha ser vivo, Senhor, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, teus dons espirituais, Senhor. Desperta profeta, Senhor. Desperta, aleluia, missionários, Senhor. Desperta, Senhor, visões, Senhor, nessa noite, Senhor. Coloco diante da tua presença a pessoa, Senhor, a qual era usado diante da tua presença, e por um tempo, Senhor, deixou de ser, Pai. Em nome de Jesus, será viva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos por tudo, por esse culto de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.